como estão as coisas? Hoje, mais uma terça-feira, 19 horas. Primeiro, agradecer imensamente o espaço que eu tenho com minha comunidade, as pessoas que me seguem, porque eu sei que é um momento de muita disputa desse horário, né? Tem muita gente fazendo live um momento desse também, e eu ter a oportunidade de conversar com vocês é uma situação, um momento muito gratificante. Muito obrigado pela oportunidade da gente conversar agora. Hoje nós vamos falar de uma das nossas habilidades que vão ser de maior importância hoje em dia. Primeiro porque a gente tem um volume muito grande de informações chegando ao mesmo tempo, e isso aí causa um consumo muito grande desse nosso bem tão importante que é o tempo. O tempo acaba sendo nosso item de maior valor. Vocês acompanham pessoas, falando nas redes sociais o quanto a gente é abençoado por começar uma manhã e a gente ter aí 8 horas de trabalho, mais 16 horas para desenvolver habilidades, nos envolvermos com a família, fazermos exercícios físicos aí. Então a gente acaba tendo uma oportunidade muito grande de aproveitar esses momentos e nos desenvolver. Então, o tempo, que é esse recurso tão escasso, ele precisa ser analisado e ele precisa ser avaliado de como ele vai, a sua utilização e o seu consumo. Então, quando a gente começa a discutir o gerenciamento do tempo, a gente começa a pensar o que precisa ser feito e o que precisa ser mudado em nossas rotinas para que esse recurso possa nos servir da melhor forma possível. Então hoje a gente vai dar uma mergulhada no gerenciamento de tempo. Nós vamos falar sobre alguns critérios que a gente vai definir. Afinal de contas, sempre que você faz uma gestão de algum recurso, você precisa pensar em critérios. Não tem nada que vai ser feito e vai ser realizado dentro dessa etapa de gerenciamento que você não consegue montar algumas prioridades, o que precisa ser feito por etapas para que você consiga aproveitar da melhor forma possível qualquer recurso que a gente esteja tratando. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre gerenciamento do tempo. Então, o gerenciamento do tempo, que hoje é tão valorizado e é tão observado, tanto que a gente consegue ver em diversos locais cursos de gerenciamento e produtividade, ferramentas de gestão do tempo e de melhoria da sua administração. A gente precisa pensar que, antes de mais nada, o tempo ele é um recurso e é um recurso finito. Então, quando você vai começar a executar suas tarefas, você precisa ter em mente que o seu recurso de menor abundância, que você pode ter, que você menos tem condição de aumentar o seu volume, é o tempo. Você vai ter que saber administrar ele com sabedoria. Então, dentro dessa administração, eu faço uso de várias ferramentas e um dos métodos que eu acho mais importante para a gente entender como melhorar o nosso gerenciamento de tempo é o 5S. O 5S, que é uma ferramenta muito usual, uma ferramenta japonesa, que ela é muito parecida, ela é muito utilizada no Brasil como a faxina. Então, a gente que tem esse costume de parar os sábados para dar uma faxinada na casa, para dar uma mexida nos nossos armários e tirar ali que não tem mais utilidade, priorizar o que precisa ser utilizado primeiro,
fazer uma organização, a gente pode fazer o mesmo uso dessa ferramenta para administrar o tempo. Então, o que eu sugiro, né, dentro dessa discussão do 5S? Os 3 primeiros censos, né, que são os censos de utilização, organização / ordenação, que são esses censos aí de primeiro análise, né, diagnóstico, avaliação das atividades que estão dentro da sua rotina. E depois a questão que a gente define muito como limpeza, que são ali os primeiros 3 S's. Depois a gente vai falar um pouco ali sobre a padronização, né, que a gente começa a discutir a implantação de um hábito, e depois, né, a melhoria contínua, né, que é toda a questão de reanálise e reavaliação do que a gente já estabeleceu e estruturou. Então ali quando a gente começa a ver a nossa rotina, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é o tempo que nós temos disponível. Então, que hora que você vai acordar, né, que momento que você vai ter ali para fazer a sua parte de higiene mental, né, higiene pessoal, de escovação de dentes, de banho, ou de qualquer outro tipo de processo que você faça de limpeza, e depois, né, skincare, etc. E depois o tempo que você vai ter realmente para a execução das suas tarefas. Então, primeira coisa que você precisa entender é o tempo que você tem disponível. Dentro desse tempo que você tem disponível, você precisa saber que o quanto você conseguir retirar atividades que não agregam valor e que realmente vão te comprometer, você consegue melhorar e otimizar o uso do seu tempo. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir a utilização. O meu tempo ali, meu dia vai ter 16 horas, eu durmo 8 horas por dia. Então, que hora que eu vou deitar? Eu deito ali 10 horas da noite, eu acordo às 6. Eu deito meia-noite e eu acordo às 8. Eu deito meia-noite e eu acordo às 6. Então eu tenho ali 6 horas de descanso e vou ter 18 horas de tempo livre, né, de tempo disponível. Desse tempo disponível, você precisa definir os critérios, as prioridades, o que você vai colocar dentro desse seu intervalo de tempo. Então, a alimentação você precisa definir como uma prioridade, né? Você precisa também colocar como prioridade um exercício físico, uma prática, né, de exercício, mesmo que seja uma caminhada, um exercício mais leve, para que você tenha condições de aproveitar melhor esse tempo que está disponível para você, né? Toda a prática de exercício físico, ela vai te trazer mais disponibilidade de energia, ela vai te trazer uma carga de endorfina maior, que vai fazer o seu dia ser mais prazeroso, que você tenha condições de aproveitar mais esse tempo que você vai utilizar. Depois dessa questão de você ter colocado alimentação e você ter colocado também um exercício, eu acho que é interessante você dedicar um tempo ali para sua família. Então, você começa a definir esses momentos. Eu sei que a gente começa a tratar a nossa rotina de uma forma mais mecânica. E é interessante, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que ele chama Responsabilidade Extrema, e ele vai falar um pouco dessa dicotomia da liberdade. Quando você define uma rotina muito rígida e muito dura, na verdade você vai ter mais tempo, você vai ter mais liberdade na execução das suas tarefas. Afinal de contas, você quem definiu o que deve ser feito. Então, se você colocou o que deve ser feito ali dentro da sua rotina, mesmo que seja rigorosa, mesmo que seja bem rígida, você vai ter liberdade para fazer tudo que você quer. Então você consegue colocar ali numa terça, numa quarta, um momento de um cinema, um momento de você assistir uma série no Netflix,
E é interessante como o organismo ele acaba trabalhando para que você gaste o menor volume de energia possível. E quanto mais você deixar as atividades estabelecidas, setadas ali no automático, menos energia você gasta. E menos energia você gastando para lembrar o que você precisa fazer, para você definir o que você precisa fazer, menos o dia é pesaroso, menos você toma decisões que já estão ali pré-definidas, que já estão pré-arranjadas, e você acaba tendo inclusive um dia mais confortável. Não sei se você já teve essa experiência de chegar em algum lugar em que a rotina dentro da empresa ela é muito bem rigorosa, ela é muito bem definida, então horários de reunião são horários muito bem estabelecidos, horários de tarefas são horários muito bem estabelecidos, e ao invés da gente pensar que aquele ambiente é um ambiente mais pesado, é um ambiente mais difícil de se trabalhar, você consegue observar um ambiente mais tranquilo, mais silencioso, porque todas as atividades elas estão sendo executadas no período que foram pré-estabelecidas. Então, quando você tem atividades bem definidas, momentos bem estabelecidos de como você vai fazer cada coisa, ao invés de você ter ali um pesar, uma dificuldade, você acaba tendo uma rotina mais tranquila. Então, é importante que dentro da sua atividade você consiga estabelecer o que vai ser feito a cada momento. Então, no momento que você acorda, você vai fazer a sua higiene pessoal, depois você vai fazer o seu café da manhã, posteriormente vai pegar o seu carro para ir para a empresa, ou o ônibus, ou a moto, ou você fazer uma caminhada, andar de bicicleta para chegar no seu serviço, e depois vai iniciar a sua rotina. Eu acho interessante hoje, principalmente pelo volume de ferramentas que estão sendo apresentadas para a gente, conseguirmos conciliar algumas coisas. Então, se você faz uma rota de ônibus ou você acaba pegando uma carona, esse é um bom momento para você começar a fazer um exercício mental, começar a trabalhar, por exemplo, com uma meditação, uma ferramenta fantástica para exercício mental, para fortalecimento mental e para que você tenha mais controle das suas tarefas. Depois disso, você pode, no caso de fazer uma direção de uma moto ou de um veículo, você utilizar esse momento para fazer uma leitura de um livro. Hoje a gente tem algumas ferramentas de audiobook que você consegue aproveitar muito bem dentro daquela atividade de você começar a dirigir ou de você estar ali de passageiro também ou num ônibus. Então eu penso que algumas atividades você acaba podendo conciliar, tendo cuidado de não ser algo que realmente vai te prejudicar, mas ao invés de você ouvir uma música, ou então ao invés de todos os dias você ouvir uma música, você aproveitar esse momento para desenvolver alguma habilidade que você tinha interesse. Quando eu fui fazer uma das minhas pós-graduações, eu aproveitei esses momentos para estudar no carro. Então eu fazia a direção e algumas das matérias ali que eu já tinha algum conhecimento, eu acabava aproveitando no veículo para fazer a revisão e para posteriormente fazer as atividades, as provas da pós-graduação. Então eu consegui aproveitar muito bem. Isso aí foi um macete, como as pessoas têm utilizado muito, um hack que eu acabei aproveitando para aumentar a minha produtividade aí nesse momento, realizar 2 tarefas ao mesmo tempo. Então é interessante a minha experiência com a meditação. Eu tive um sentimento
desse alargamento, né? Algumas atividades mais habituais, mais mecânicas que a gente acaba executando, eu consegui conciliar com outra atividade que me exigisse aí um pouco menos de dedicação focal. Então, eu aconselho fortemente que façam meditação para aumentar aí um pouco do range que você tem de foco, a parte toda de disciplina na execução da tarefa. Dentro dessa questão de disciplina, a gente tendo estruturado a nossa rotina, o que a gente vai realizar, a gente consegue aproveitar mais o tempo que vai estar disponível para algumas funções. Então, dentro da sua atividade que é característica, você vai conhecer o momento que você precisa de ter uma situação mais flexível, porque um diretor costuma fazer reuniões com você, ou o cliente precisa da sua atenção, você precisa fazer ligações, ou você precisa receber ligações. Então, já anteveja alguns espaços de tempo e coloque ali, né, uma segunda opção. Não, se eu não tiver reunião na terça-feira pela manhã, eu vou fazer um atendimento ao cliente, vou fazer uma ligação a um cliente, vou antecipar, né, alguma questão que poderia acontecer no período da tarde e ali quebrar a sua rotina. Outra situação que eu acho muito interessante dentro do gerenciamento de tempo é você não deixar espaços muito curtos entre atividades. Então a gente acaba assim, das 7h10 até 7h25, eu vou fazer leitura dos meus e-mails, das 7h25 até as 8h40, eu vou fazer uma leitura dos atendimentos que eu fiz no dia anterior e vou dar feedback. Das 8h45 até 9h30 eu vou fazer uma reunião com o meu gerente, e quando a gente não dá ali alguns espaços para falha, a gente acaba se frustrando, né? Porque você está estruturando a sua agenda, você está definindo novas metas para a sua rotina, mas outras pessoas que estão fora do seu dia a dia, eles não estão focados em deixar com que sua rotina aconteça de forma mais tranquila. Então eles vão interferir, eles vão entrar no meio do seu dia a dia, e isso aí pode causar uma frustração muito grande. Então a minha dica é que você deixe espaços, né, intervalos de uns 30 minutos, de uns 25 minutos, que se você tiver alguma interrupção, você consegue ajustar o seu intervalo ali de horário e consegue trabalhar de uma forma muito tranquila, né, e fazer correções durante o dia. Dentro da meditação, a gente fala muito sobre você aceitar a falha e você se perdoar. Então, se perdoe porque falhou um dia, porque falhou 2 horas, porque falhou 3 horas, mas consiga ajustar o seu tempo para que você continue na sua atividade. Então, uma das ferramentas ali que eu gosto muito, né, falando depois de você definir a utilização, é você definir os tempos que você vai priorizar. O que você vai priorizar das suas atividades e do seu tempo. Então, qual tempo você é mais produtivo? Você é mais produtivo pela manhã? Você consegue executar tarefas de mais intensidade de raciocínio pela manhã e atividades mais manuais e atividades mais operacionais no período da tarde? Então já se programe, né? Algumas atividades que você precisa ir na indústria, né, no campo, você deixar para o período da tarde, e atividades de maior intensidade mental você realizar para amanhã. Então você já define ali, olha, alta intensidade mental eu vou fazer pela manhã até o meio-dia, né? Então das 8 horas até o meio-dia o meu foco
é intenso aqui dentro dessas atividades, já começa a orientar, né, a execução, por exemplo, de reuniões no período da tarde, ou então de alguma interferência com algum colega. E é interessante, porque tem alguns exercícios que depois você pode utilizar para que essas interrupções elas aconteçam de menor forma e menor intensidade possível. Então, quando você está ali conversando com algum colega, ou então quando você está executando uma tarefa e um colega acaba interferindo ali na sua tarefa, ou eu queria conversar com você, primeiro você fala, olha, só um minuto, estou aqui finalizando esse relatório, estou finalizando esse e-mail e daqui 15 minutos eu te atendo, pode ser? Você já define, né, um espaço, um momento ali que ele vai ter que te dar uma pausa para que você tenha condição de realizar, finalizar a tarefa que você estava fazendo. Outra atividade muito interessante é você se levantar, né, quando a pessoa te solicita um momento de atenção, você se levantar e atendê-la em pé, porque ela costuma ser mais rápida, né? Ao invés de sentar ali do seu lado e começar a conversar, você levanta e fala, olha, posso te atender? O que eu poderia fazer por você aqui agora? E nesse seu levantar e você está ali à disposição da pessoa, ela acaba sendo um pouco mais breve em todo o questionamento e naquele bate-papo, e você acaba tendo mais tempo. Você precisa entender que algumas vezes, né, você vai estar em um círculo e num momento cultural em que as pessoas não têm a mesma dedicação que você está tendo agora no gerenciamento do seu tempo. Então, eles vão tentar roubar o seu tempo em todas as oportunidades que acontecerem, que seja para resolver um problema do colega, que seja para atender um cliente, que seja para atender um prestador de serviço, um fornecedor. Então, chegou aqui um fornecedor para você conversar, Diogo. Olha, eu não tinha marcado nenhuma agenda com esse fornecedor. Eu posso saber do que se trata, qual é a prioridade, porque a gente conhece muito bem, né, oportunidades. Eu estava passando aqui na porta, lembrei de você e eu vim aqui conversar. Eu posso ter uma agenda com você? E se você estiver realmente dedicando o seu tempo para organizar a sua agenda, é melhor você já estabelecer limites. Olha, muito obrigado, eu gostaria de falar com você, mas o momento não é apropriado. A gente pode marcar outra oportunidade? E falando aí de marcar outra oportunidade, a gente precisa entender um pouco das ferramentas que estão disponíveis. Então, diversas ferramentas hoje, elas estão à nossa disposição para gerenciamento do tempo, e uma das coisas que a gente precisa entender bem é sobre compromisso e tarefa. Tarefa a ser executada. A tarefa a ser executada, você vai precisar ali do seu cronograma, do seu calendário, né? do seu gerenciamento da rotina para ser realizado. Então eu tenho uma tarefa rotineira que ela é realizada, né? Que eu preciso executar. Eu preciso levar o cachorro para descer e fazer xixi todos os dias. Então eu não vou colocar essa tarefa numa agenda, não é um compromisso. Isso aí é uma tarefa rotineira que ela precisa ser executada. Mas quando eu tenho um compromisso, esse compromisso ele vai para uma agenda. Isso aí você consegue trabalhar melhor esse gerenciamento. Então, quando você consegue definir, olha, isso é uma tarefa do dia a dia, é uma tarefa que eu executo semanalmente, isso aqui é uma tarefa que eu preciso realizar mensalmente, é um relatório que eu preciso deixar à disposição de um colega, de um setor, para que ele faça a sua reunião de resultados, ou é uma reunião de resultados que a gente precisa definir aqui algumas atividades prévias antes de apresentar para a gerência ou para a diretoria. Então a gente tem uma tarefa que ela tem a sua frequência de execução
e ela precisa estar ali dentro do seu gerenciamento da rotina. Agora, quando é um compromisso, né, um fornecedor que ele vai ser atendido por você, um cliente que vai te atender, você marca isso numa agenda. Você tendo esse gerenciamento, você consegue ali saber o que é mais flexível, o que não tem uma frequência de execução tão grande, né? Uma questão relacionada em uma agenda e uma questão relacionada à rotina, que ela tem uma frequência maior para acontecer. Dentro do que a gente definiu, agora nós vamos para a parte mais interessante, que é a segunda parte do 5S, que é a ordenação. Então, a gente já conseguiu definir o tempo que a gente vai utilizar e agora nós vamos organizar. E nós vamos organizar de acordo com o quê? De acordo com prioridades. Quais são as prioridades da tarefa? Que tipo de tarefa que vão ser mais prioritárias na execução? E tem uma ferramenta muito interessante, que é a matriz de Eisenhower, que ela vai definir ali quais são as importâncias das tarefas e o que precisa ser realizado com uma frequência mais rápida, que vai precisar ser executada numa situação mais emergencial, e o que você pode delegar ou deixar de fazer, porque você estabeleceu ali entre as suas tarefas, mas ela não tem uma prioridade, ela não tem uma importância. Então, olha só, 1-0 para a ferramenta, desculpa, 1-0 para os cabos. Então, dando continuidade na matriz de Eisenhower, então é uma matriz em que ela define a prioridade das tarefas e a sua urgência. Como é que nós vamos definir ali prioridades e urgências na tarefa? Primeiro, quando eu tenho uma prioridade muito grande e uma urgência muito grande, a gente tem uma tarefa no quadrante Q1, que é o de maior importância, eu preciso resolver agora. A gente fala que isso aí são os incêndios. Então, quando a gente tem ali uma tarefa em Q1, eu preciso largar tudo que eu estou fazendo e me organizar para executar essa tarefa Q1. Essa tarefa Q1 vão ser as urgências, as emergências. Então, é um relatório que eu preciso entregar, que eu já estava atrasado com esse relatório. Então, é um telefonema que eu preciso ligar para o cliente com urgência para executar essa tarefa. É uma informação que eu preciso passar com urgência para a diretoria. Então, essa atividade, ela tem uma característica muito interessante, que ela, usualmente, ela é uma atividade que ela saiu do quadrante Q2 e veio para o quadrante Q1. Então, o quadrante Q2 é um quadrante de atividade de grande importância, de grande necessidade de execução, mas eu não tenho ainda uma urgência tão grande de executá-la. O que é? É um relatório que eu tenho aí 10 dias para realizar, é um levantamento que eu tenho 4, 5 horas para executar e que eu não estou priorizando ainda. Se eu começo a negligenciar essa tarefa, se eu começo a deixar essa tarefa para depois postergá-la, ela vai migrar desse Q2 e ela vem para uma urgência alta. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que tarefas Q2, elas precisam ser realizadas no seu momento, para que ela não vire uma tarefa Q1 e daqui a pouco ela comece a consumir o meu tempo e ela comece a consumir o meu recurso. O meu recurso mental, a minha energia, porque quando a gente começa a trabalhar só com urgência, a gente acaba tendo um estresse muito grande. As tarefas Q3, elas são tarefas que são urgentes, então ela já está num quadrante de urgente, mas ele não tem importância muito grande. Então olha como as coisas acontecem. É um e-mail que você precisava responder sobre um questionamento, um levantamento
de um fornecedor que você foi negligenciando e agora você poderia ter terceirizado, você poderia ter colocado na mão de um assistente, de um analista, só que agora você precisa executar. Então, tarefas Q1 e Q2, elas são necessariamente de sua responsabilidade, você precisa executá-las, e tarefas em quadrante Q3 são atividades que são urgentes, elas precisam ser executadas agora, mas elas poderiam ter sido terceirizadas anteriormente, ela poderia ter sido deixada na mão de um analista, de um assistente, de um colega, alguém poderia ter ali te ajudado na execução da tarefa, só que ela acabou virando urgente e agora você precisa parar tudo que está fazendo para responder um e-mail. Sabe aquela atividade que você para e fala assim, rapaz, mas eu podia ter passado isso aqui para outra pessoa, isso aqui está roubando meu tempo e eu podia ter deixado isso aqui para o colega. Ah, isso aqui é um relatório que não é nem de minha responsabilidade, mas eu estou aqui dedicando meu tempo para executar essa tarefa. Essa é a típica tarefa Q3. E aí, para finalizar, né, o nosso quadro de Eisenhower, é a pior tarefa, que é a Q4. A Q4 é que ela tem pouca importância e pouca prioridade. Isso aí são os consumidores de tempo. Então, é um WhatsApp, né, um WhatsApp da família, é um joguinho, é um bate-papo que se estende, né, num período de um banheiro, de um cafezinho, algo que vai estendendo ali e acaba consumindo o seu dia. Sabe aquela conversinha na Copa que ela começa com 15 minutos e de repente você perdeu aí 30 minutos, 1 hora do seu dia? Pois é, essa é a típica Q4. Então, quando a gente começa a discutir a matriz de Eisenhower, a gente precisa entender ali que as tarefas Q2, elas são de importância, mas ela ainda não é urgente, você precisa executar. E aí tem uma ferramenta muito interessante que é os 2 minutos, a regra dos 2 minutos. O que a gente faz nessa regra dos 2 minutos? A gente define que toda atividade que eu vou fazer, que ela vai gastar menos de 2 minutos, eu executo ela agora. Então, atividades que estão ali no Q2, enviar um e-mail, fazer uma ligação, fazer uma extração de dados para um relatório, que você observar que ela vai gastar menos de 2 minutos, você vai ter uma resposta muito boa aí dentro da resposta, né, dentro das suas necessidades na matriz Q2, você já executa essa tarefa dentro desses 2 minutos. Você vai ver o quanto isso vai dar um aumento da sua produtividade. As tarefas Q1, que são tarefas aí que você deixou estourar o tempo, aí não tem jeito. Realmente você precisa parar o seu tempo e dedicar para executar essas tarefas. Usualmente, essas tarefas a gente costuma falar que são as suas verduras profissionais, que é o que desenvolve você profissionalmente. Então, quando você começa a ter problema de entrega, quando você começa a não entregar suas atividades Q1, que tem urgência e que tem prioridade, isso aí vai começar, inclusive, a piorar a forma com que você é visto pelos seus colegas, pelos seus diretores, pelos seus gerentes. Então, priorizar aí atividades Q1 e Q2. Atividade Q3, seja rápido, da mesma forma, faz o uso aí dos 2 minutos. Ah, isso aqui é de minha responsabilidade? Não é de minha responsabilidade? Ah, isso aqui eu posso terceirizar, eu posso delegar para um colega? Então vamos ali, eu vou delegar, mas não vou delargar. A delargação, né, acaba que a gente faz aí um neologismo empresarial, e essa delargação é uma atividade que você precisava delegar para um colega ou delegar para um analista, para um estagiário, para um assistente, e você acaba entregando para ele sem explicar, sem tirar as dúvidas, sem se aprofundar no que precisa ser realizado, e você acaba assustando quando a tarefa é executada e é te entregue. Por quê? Porque você não acompanhou, você não esclareceu.
Isso aí acontece com uma frequência que você não entende. Então é uma atividade que ela poderia ser terceirizada, ela poderia cair na mão de outra pessoa, mas aí ela vai se tornar uma atividade Q1, que é de extremo problema para você. Você podia ter deixado na mão do estagiário, mas você não acompanhou e essa atividade se perdeu. Então, acabar aí acompanhando melhor o seu estagiário, o seu assistente ou o colega, que você passar essa tarefa para que ela seja realizada de forma a contento. E as atividades Q4, olha, eu vou te falar com sinceridade. As Q4, elas vão consumir o nosso tempo, mas elas vão nos dar algum descanso, elas vão nos dar aquela carga de dopamina. E eu sei que agora não é o momento apropriado para você fazer um choque na sua gestão do tempo e você tirar tudo relacionado a jogos, a Instagram, WhatsApp, de dentro da sua rotina. Então você pode usar uma outra ferramenta muito interessante, que é o Pomodoro. Como que a gente trabalha com o Pomodoro? O método Pomodoro, ele utiliza um alarme em que você vai executar uma tarefa por um intervalo de tempo ali, 10 minutos, e depois você vai fazer um intervalo de 5 minutos de descanso e depois você retorna para realizar a tarefa aí mais 10 minutos. E a cada ciclo de 40 minutos, você faz um intervalo de descanso ali um pouco maior de 10 minutos. Isso vai fazer o quê? Que você exercite o foco numa atividade por um intervalo de tempo maior do que todas as interferências que elas vão acontecendo. Você vai levantando, parando para tomar uma água, parando para dar uma olhada no Instagram. Eu vou abrir o e-mail, enquanto o e-mail está abrindo, eu entro no Instagram. E aí você acaba estendendo aquele seu descansozinho. Então, utilize aí essas 3 ferramentas, a matriz de Eisenhower para que você priorize suas tarefas, a regra dos 2 minutos para que você aumente a sua produtividade e o Pomodoro para que você consiga ter ali um pouco mais de foco e disciplina nas tarefas que você vai realizar. Isso aí são algumas ferramentas que eu faço uso e tem me ajudado bastante para aumentar a minha eficiência, para me ajudar a entregar mais resultados. E tem uma ferramenta que é o bônus track aqui da nossa live. Tem um aplicativo que chama Habit Bull, Hábito de Touro. E esse aplicativo, ele tem ali gratuitamente, ele tem 5 hábitos que você vai desenvolver, que você pode colocar para que você desenvolva. E aí você coloca dentro desse aplicativo qual hábito que você quer fazer diariamente ou dia sim, dia não, e você vai ter um jogo, ele é gamificado. Então toda vez que você executa a tarefa, você dá uma marcação que a tarefa foi executada e você vai ter uma eficiência lá em cima. Então você coloca ir para a academia todos os dias, de segunda a sexta, fazer leitura de 30 minutos num livro, realizar meditação, regar as plantas. Você coloca essas tarefas e toda vez que você vai executando, você vai clicando. Então você executou todas as tarefas, você vai ter ali uma marcação de 100%. A cada vez que você acaba não fazendo a tarefa, o que acontece? Você tira a marcação e aí ele vai falar, olha, essa sua tarefa ela está sendo executada a 79%, a 85% e você define algumas metas pessoais. Olha, o meu Habit Bull eu vou trabalhar com ele a 90% de execução. Não, eu vou trabalhar aqui com o meu Habit Bull até 85% de execução. E nisso você vai se forçando a executar essas tarefas. Ele tem outras tarefas também, como deixar de fumar. O intuito dele é estabelecer um hábito.
Então, quando você, o pressuposto é que depois de um intervalo você vai ter esse hábito definido e estabelecido. Então, são ferramentas que você vai acabar utilizando hoje em dia para que você tenha mais facilidade para administrar o seu tempo, para que você consiga priorizar mais as suas tarefas e sempre lembrando que você precisa entregar sempre mais. Então, quanto mais você entregar, quanto mais você responder, quanto melhor forem os seus resultados, muito melhor vai ser a sua visibilidade dentro da empresa. Então, não vamos esquecer que tudo que a gente está estruturando, está estabelecendo, é para que você tenha um crescimento na sua carreira, que você tenha um desenvolvimento profissional. A gente aí não pode pensar que o relatório que você está fazendo para o colega, ele não vai te levar em algum lugar maior e melhor, em outro patamar na empresa. Ele precisa estar alinhado com o que vai te trazer crescimento e evolução profissional. Então, hoje nós falamos aí de gerenciamento de tempo. Gostaria de agradecer imensamente as pessoas que participaram da nossa live. E semana que vem nós vamos falar aí de um talento também que é muito importante, que é a persuasão. Então, a persuasão, que é a nossa forma de convencer as pessoas a executar alguma coisa, a realizar alguma tarefa, ela vai estar intimamente ligada com a nossa eficiência profissional e com o nosso crescimento de carreira, porque afinal de contas, alguns momentos você vai ter que ter condição de mudar uma opinião de um colega. Então se prepare aí para mais essa carga que a gente vai passar semana que vem, falando aí de promovidos. Muito obrigado e uma excelente noite a todos. Até semana que vem.